Boa tarde a todos. Nesse episódio do Histocast vamos tratar sobre o assunto de febre amarela. É uma doença que tem atraído atenção nacional e mundial, porque afeta principalmente os polos econômicos. As mídias como CNN, Jornal Popular de Goiás, têm tomado esta atenção. A CDC Atlanta também mostrou um grande interesse, principalmente por viajantes dos Estados Unidos virem para cá e trazerem essa doença de volta para os seus países, como aconteceu com o vírus Zika, que trouxe um certo pavor mundial. Temos hoje 3 participantes e um convidado. 3 são membros da Liga Acadêmica de Histologia e Biologia Celular. Eu sou o diretor científico, Santiago Soares. Eu sou a Patrícia, presidente da Liga. Eu sou o Jairo, membro da Liga. Eu sou Francesca, convidada de hoje, que vai falar sobre febre amarela com vocês. Nosso tópico de febre amarela hoje será dividido em 3 assuntos. Um tópico sobre a doença, um assunto sobre o vetor e um assunto sobre a prevenção. A doença febre amarela, que vai ser o mais importante porque tem causado um certo pânico nacional e internacional, vamos começar pelo básico. Francesca, por que a doença ela é denominada febre amarela? Bom dia. A febre amarela, ela surgiu na África, né? Começando por uma questão histórica. Ela surgiu na África, estudos genéticos comprovam que ela surgiu há mais ou menos 3.000 anos atrás, e ela chegou ao Brasil através dos navios negreiros, assim como outras doenças, né? Como malária e também como a dengue. No Brasil, a febre amarela ela encontrou um ambiente propício, vetores potentes e também uma população ainda não imunizada. Quando essa doença chegou ao Brasil, ela chegou a dizimar cidades brasileiras devido ao fato dessas pessoas, né, que residiam ali, elas não terem o contato primário com o vírus e também não estarem imunizadas. Mas voltando à pergunta do porquê do nome febre amarela, devido ao fato de que os primeiros sintomas da doença é o sintoma de febre e também por um sintoma característico da doença chamado de icterícia. A icterícia ela é causada no ser humano devido ao fato de apresentar um pigmento biliar chamado de bilirrubina, que ocorre após a morte dos glóbulos vermelhos do sangue. Esse pigmento ele dá uma coloração amarelada às mucosas dos olhos e também à pele. Então, daí o fato da doença receber o nome de febre amarela. Depois desse contexto que a Francesca apresentou para a gente, faz muito sentido que tanto nós entremos em pânico nacional, quanto os outros países estejam olhando para a gente, já que muitos países do norte não têm essa preocupação em serem imunizados, já que vacina custa dinheiro, e eles não têm essa doença natural de lá. E alguns estados aqui do Brasil também não têm essa doença endêmica e por isso não são vacinados, diferentemente do estado de Goiás. Muitos dos casos que tiveram, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em Goiás, tiveram apenas suspeita. Alguns médicos não conseguiam discernir à primeira vista se eram casos de dengue, se eram casos de chikungunya ou se eram casos de febre amarela. Quais são os sintomas que a febre amarela apresenta, Francesca? E você sabia dizer também a duração dos mesmos? Os sintomas da febre amarela, eles costumam aparecer de 3 a 6 dias após a picada do mosquito. Esse período de 3 a 6 dias é o período de incubação do vírus no corpo do ser humano, mas já tem estudos que, acompanhando pacientes, esses sintomas começaram a apresentar 15 dias após a picada do mosquito. Então, nós temos aí um tempo mínimo de 3 dias e um tempo máximo de 15 dias. Então, as pessoas que adentrarem a mata para garimpo, agricultura e apresentar algum tipo de sintomas, como febre, dores de cabeça, uma semana depois, mais ou menos, é aconselhável que se apresente a um hospital, né, e procure assistência médica. Os sintomas da febre amarela, ela é muito confundida com sintomas iniciais, né, da febre amarela, é muito confundido com algumas viroses ou até mesmo com dengue e até mesmo com malária. Os primeiros sintomas, né, febre, dores de cabeça, dores no corpo, principalmente dores nas costas e também icterícia. A partir daí, nós chamamos, que é considerado pela OMS, como a primeira fase da doença.
Muitos pacientes, 3 a 4 dias depois desses sintomas, ele apresenta uma cura espontânea e cerca de 15% evoluem para a segunda fase, que é chamada de fase tóxica, que é quando o vírus atinge o órgão mais afetado da doença, que é o fígado, os rins, coração, pulmão, cérebro, costumam apresentar também icterícia, e alguns pacientes eles chegam a apresentar também náuseas, vômitos, uma urina um tanto escurecida e também sangramento do nariz e também da boca. Gente, essa é uma doença que parece que veio diretamente de Hades. A Francisca falou sobre os órgãos e tecidos afetados e isso basicamente mostra como essa doença é grave e como ela pode debilitar o indivíduo. Não só isso, ela também apresenta-se muito perigosa porque quando nós vamos consultar algumas mídias locais, como o Jornal Popular, é uma doença que aparentemente apresenta uma alta letalidade, embora sua mortalidade no país seja baixa, devido à pouca quantidade de casos. Entretanto, esses casos que existem demonstram uma grande chance do paciente vir a óbito. É uma jogada epidemiológica, linguagem da ciência. A mortalidade em relação à população total e a doença. E letalidade é a população que tem a doença e vem a óbito. É um pouquinho difícil de entender. Mas para poder dar uma visão mais clara, cerca de 21 pessoas dos 61 casos confirmados em São Paulo vieram a óbito. Isso é mais que 1/3, então é uma letalidade bem alta para uma doença que é prevenível, é vacinável. E com isso a gente encerra o nosso primeiro tópico, que é sobre a doença, e agora a gente vai conversar sobre o vetor e também sobre os ciclos da doença, porque ela pode se apresentar no ciclo silvestre e no ciclo urbano. O vetor, como que é transmitida a febre amarela? A febre amarela ela tem basicamente 2 a 3 ciclos, dependendo do autor. Ele pode considerar como 2 ciclos ou 3 ciclos. Nós vamos nos atentar a 2 ciclos básicos da febre amarela. A febre amarela ela apresenta um ciclo silvestre e um ciclo urbano, um ciclo de transmissão silvestre, um ciclo de transmissão urbana. O que eles têm em comum é o vírus, que é o mesmo, que é transmitido, e a diferença é que no ciclo de transmissão silvestre, os reservatórios da doença são os macacos, né, são os primatas não humanos, o ambiente é um ambiente de mata fechada, e o vetor é o vetor hemagogos ou os sabetes. E no nosso ciclo de transmissão urbana, nós temos o ambiente, que é o ambiente urbano, o vetor, que é o nosso velho conhecido, que é o Aedes aegypti, e o reservatório, que são os seres humanos, né? Então, o ciclo de transmissão é o mesmo, onde um mosquito não infectado, ele vai picar um macaco infectado. Lembrando que é sempre o mosquito fêmea, né? Que ela precisa se alimentar do sangue para gerar seus ovos. Ela vai se alimentar de um macaco que esteja infectado e dessa forma se tornará infectado e infectará novos macacos. No ciclo de transmissão urbana vai ocorrer da mesma forma, onde o Aedes aegypti vai transmitir esse vírus aos seres humanos, né? Então, lembrando mais uma vez que o ciclo de todas as doenças virais, ele precisa de um vetor para estar transmitindo esse patógeno, né? Seja de macaco para macaco e seja de ser humano para ser humano. Essas doenças vetoriais, elas não são transmitidas por contato, elas não são transmitidas também por mordida de qualquer outro animal. Esse é um ponto extremamente importante para se colocar em pauta, para poder evitar a polêmica do massacre que está tendo de macacos em São Paulo, em Rio de Janeiro, porque as pessoas com medo dessa doença, e elas têm razão para ter medo dessa doença, que é letal e causa todas essas debilidades que já foram citadas, as pessoas estão matando os macacos em desconhecimento. E isso é um tiro no próprio pé. É uma picada no próprio pé, né? O vetor é um mosquito. E por quê? Quando as pessoas vão procurar estes
primatas para poder matar, eles já estão se expondo, indo ao local que tem o mosquito, né, a mata, eles estão se expondo a outras doenças, como a raiva, por exemplo, porque os macacos também podem ser vetores de outras doenças que são transmitidas por contato, por exemplo, a mordedura. E também existe uma teoria na CDC que, devido ao vírus estar presente no sangue, seria possível a transmissão via sanguínea. Por exemplo, se uma pessoa que vai matar um macaco com um objeto de contussão ou um objeto cortante se ferir e o macaco estiver infectado, é possível que ele, em teoria, também se contamine com a febre amarela. Essa teoria também da CDC de transmissão sanguínea sobre transfusão sanguínea de humano para humano e também pessoas que compartilham agulhas. Houve um caso que foi reportado pela CDC de uma mãe que tinha a febre amarela, ela teve o parto do seu bebê, o bebê foi diagnosticado positivo para a febre amarela e morreu 2 semanas depois. Embora eu não creia que a transmissão do vírus seja transplacentária, acho que tenha tido o contato sanguíneo do fetal materno durante o parto. Essa seria a teoria também da CDC. Agora, sobre o vetor. Existem 2 vetores no caso, né? O do ciclo silvestre e do ciclo cubano. É possível evitar a proliferação do vetor, combater o vetor, já que ele seria o problema neste contexto? No caso, o controle do vetor silvestre, ele é, digamos que quase impossível, ele é muito difícil, porque esse vetor ele é encontrado em mata fechada, né? Onde nós não podemos, não há uma possibilidade, né? Uma quantidade de pessoas suficiente para coletar esses mosquitos, uma eliminação mecânica, e também não há como aplicar inseticidas em mata fechada, né? Prejudicaríamos muito mais o ambiente do que conseguir uma eliminação eficaz desse vetor. Então, nosso cuidado, ele sempre será voltado para o nosso vetor urbano, que no caso é o Aedes aegypti. Então, o cuidado com o Aedes aegypti são os mesmos cuidados que são divulgados, né, na época de surto de dengue, que é o cuidado, a vigilância com água parada, com caixas d'água, com lotes vazios, com depósitos, né? Outras medidas que podem ser tomadas para evitar essa transmissão, principalmente em região endêmica, é o uso de calças e blusas de manga compridas folgadas, não podem ser justas ao corpo, porque isso não impediria a picada do mosquito, o uso de telas de proteção em portas e janelas, e o uso de mosquiteiros. Também existem os mosquiteiros impregnados com inseticidas que também pode estar sendo usado, principalmente para bebês menores de 9 meses que não podem tomar a vacina, principalmente em região endêmica e região onde estão tendo esses surtos, é preferível que manter esses bebês embaixo o tempo inteiro desses mosquiteiros protegidos do mosquito. Bom, agora falando sobre a proliferação do vetor, né, como evitar e como se defender do vetor, a gente conclui este tópico e a gente passa para o próximo, que agora é o mais, na minha opinião, importante para a gente, que seria o tópico sobre a prevenção dessa doença, porque literalmente é melhor prevenir do que remediar, visto que 1/3 das pessoas que têm essa doença morrem antes de conseguir se remediar. Atualmente, Francesca, existe um tratamento eficiente para a febre amarela caso você contraia a doença e existem sequelas da febre amarela, como, por exemplo, a chikungunya? Porque a febre chikungunya, depois que você contrai ela, mesmo quando você elimina o parasita do seu corpo, você fica com fortes dores articulares. O mesmo ocorre para a febre amarela, já que eles compartilham alguns dos sintomas? A doença, ela não deixa uma sequela, né? Segundo alguns estudos que acompanharam alguns pacientes, ele não apresenta sequela após a cura, após o tratamento, já que o fígado, que é o principal órgão afetado, ele tem um grande poder de regeneração. Outra questão é do tratamento. Não existe um tratamento efetivo para a febre amarela, né?
direcionado para a febre amarela. O que existe é um acompanhamento desse paciente no hospital, em repouso absoluto, e existe também o tratamento para os sintomas específicos, né? No caso da desidratação, a desidratação é tratada como desidratação, os sintomas de dores são tratados como sintomas de dores, os sintomas de fígado e rins, ou seja, os sintomas são tratados especificamente, separadamente. Não existe um antiviral, né, para o vírus da febre amarela. Interessante. A gente vai falar agora sobre a reincidência de pessoas com febre amarela, por exemplo. Se você já teve febre amarela uma vez, é possível que você tenha febre amarela de novo? Sim ou não? Ou seja, se a pessoa se torna imunizada após a primeira exposição, porque em Goiás a gente tem os vários sorotipos de dengue. Temos o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Então, mesmo que a pessoa tenha tido contato com a dengue, ela pode ainda ter a dengue posteriormente na sua vida devido a estes tipos de dengue circulantes. Então, volta à pergunta. Uma pessoa que tem a febre amarela, ela pode ter a reincidência da doença? Uma vez infectado com a febre amarela, diferente da dengue que tem diferentes cepas, né? Uma pessoa infectada com a febre amarela uma vez, ela se torna imune para a vida inteira, assim como a pessoa que está vacinada, ela se torna imunizada por toda a vida, justamente por a vacina ser fabricada por vírus atenuado, que é um vírus enfraquecido. Então, tanto a vacina quanto você ser infectado, você tem o primeiro contato com o vírus e se torna imunizado para a vida toda. Isso é muito interessante e leva em consideração o porquê que Goiás, mesmo sendo uma área quase que susceptível a terem tantos casos quanto São Paulo, não se tornou tão alvo assim desse acometimento quanto São Paulo e Rio de Janeiro. Isso se deve a que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 95% da população de Goiás é vacinada contra a febre amarela. E cerca de 10 milhões de pessoas no estado de São Paulo ainda não têm a vacinação, não são vacinadas. Por isso que está tendo tantos casos assim. E é muito recomendado também que viajantes do exterior que venham para essas áreas endêmicas vacinem-se 10 dias a priori da embarcação na viagem. Então, a gente prossegue no nosso tópico, perguntando agora se as vacinas disponíveis elas são dose única ou são periódicas, porque até algum tempo atrás eu tinha no meu cartão de vacina falando que eu tinha que tomar uma vacina de febre amarela a cada 10 anos, mas agora dizem que eu posso tomar uma vacina só e eu estou imunizado para a vida inteira. E isso gera uma dúvida na população mais leiga e até pessoas já que estão na área de graduação em biomedicina também ficam meio perplexas com isso. Foi bom você falar isso dos 10 dias, tanto para pessoas que vão viajar para o Brasil, quanto se você for adentrar matas, é importante que você se vacine 10 dias antes. Esse período é o período em que a vacina vai fazer efeito no seu corpo e você se tornará imune. Durante esses 10 dias você não pode ingerir bebida alcoólica ou qualquer outro remédio que afete o seu fígado. É importante também que você esteja por dentro de todas as atualizações em relação a essa vacina. Bebês até 9 meses não pode tomar a vacina. E existe também uma manifestação contra a vacina, né? Dizendo que é uma eliminação da população em massa. Não sei exatamente o que esse grupo procura e tal, mas eu queria lembrar que essa é a nossa única arma, que desenvolver uma vacina é extremamente difícil, demorada e cara, e se nós temos essa possibilidade de imunização, é importante que todo mundo procure a vacina e tome essa vacina. A vacina ela é dose única desde 2016. O que acontece é que a vacina ela era periódica, de 10 em 10 anos.
mas estudos em outros países que acompanharam por anos alguns pacientes que aplicaram uma única dose, eles perceberam que durante anos essas pessoas continuavam imunes ao vírus. Então, eles adotaram isso já desde 2013, eu acho. Eles já adotaram essa ideia da dose única e o Brasil resolveu adotar, a partir do ano passado, a dose única. Caso você tenha dúvida, caso você tenha perdido o seu cartãozinho de vacinação, não tem problema, é só você ir no posto e se vacinar novamente também, não vai ter problema algum. Se você perde o cartão de vacinação e você vacina num período menor que 10 anos, 2 vezes, tem alguma consequência para você? Não tem nenhuma consequência e tem muitas pessoas que têm uma reação, uma pequena reação à vacina e às vezes muita gente acaba não indo vacinar por ter apresentado essa reação. Tem algumas pessoas também que falam que, na verdade, adoeceu depois da vacina. O que acontece é que a vacina ela é produzida através do vírus da febre amarela, que é chamado de vacina atenuada. Você enfraquece o vírus e aplica na pessoa de forma que esse vírus cause o efeito da imunização sem ter a capacidade suficiente, já que ele está enfraquecido, de causar a doença em si. Então, algumas pessoas que estiverem passando por tratamento, pessoas com o vírus HIV, que esse vírus esteja uma virulência alta, bebês menores de 9 meses que não podem tomar vacina, justamente porque esse vírus enfraquecido nessa pessoa pode ser que venha a causar. Então, o que aconselho é entrar no site da OMS, tem uma listinha lá de pessoas que não podem tomar, pessoas que passam por tratamento hepático também, que esteja no início desse tratamento. Então, recomendo que entre lá, dê uma olhada quem pode e quem não pode, e a explicação para essas reações é justamente essa. Você tem um contato realmente com o vírus da febre amarela, só que é um vírus enfraquecido para você se tornar imune a ele. Então a gente fica com aquilo na cabeça que a prevenção que nós temos é a vacinação, é uma arma muito eficiente, é também a nossa única arma, já que é quase que impossível fazer o controle do vetor silvestre. Uma coisa que nós temos que colocar muito em ressalva, pelo amor de todos os deuses e divindades, eu não sei quem está me escutando, né? Eu não sei que Deus você venera, se é o nosso Deus, ou se é Odin. Pelo amor de Odin, não matem os macacos. Por quê? Porque, Francesco, que matar um macaco é ruim, e cada vez que você mata um macaco, 2 alunos de biologia, um aluno de medicina e um aluno de biomedicina tem uma mini parada cardíaca. Assim como para outras doenças vetoriais, né, as pessoas têm uma ideia errônea, principalmente pelo fato de nunca ler nada sobre a doença e sempre ficar baseado no que uma pessoa fala ou o vizinho fala, né? Então, eu sempre recomendo que surgiu um vírus, surgiu uma doença nova ou ela voltou novamente, procura um site de confiança, um site da Secretaria de Saúde, um site da OMS, para você ler sobre a doença, estudar o ciclo da doença, né, e não fazer coisas erradas como eliminar os macacos, né? Como eu disse, as doenças vetoriais, elas sempre necessitam de um vetor para serem transmitidas, assim como a malária, assim como a dengue. Então, nós não pegamos a dengue de uma pessoa, por exemplo, do mesmo jeito que a febre amarela não é transmitida pelos macacos aos seres humanos por mordida ou por contato ou por simplesmente conviver no mesmo ambiente que ele. É uma coisa errada a eliminação desses macacos, porque nós estamos prejudicando nós mesmos. Por quê? O que está ocorrendo no Brasil agora é o ciclo silvestre, né? E o homem ele só se torna portador do vírus transmitido no ciclo silvestre se ele adentrar a mata, né? Então, mais uma vez, o homem ele vai até o habitat natural de um outro animal, né? Se acha no direito de eliminar aquele animal que reside naquele local para o bem, o seu bem próprio, né? O bem do ser humano. Isso, na verdade, como você disse, é um tiro no pé, porque
os macacos, eles são os primeiros a sofrer quando esse vírus retorna a uma cidade, retorna ao nosso país, né, ao Brasil. Então, os macacos, eles servem como um alerta para dar tempo da vigilância tomar medidas e atitudes antes que o vírus realmente chegue ao ambiente urbano. Então, quando os primeiros macacos morreram em São Paulo, eles criaram o que chama de cinturão de segurança, que é isolar essa região, coletar sangue desses macacos, estudar sobre esse vírus, se é uma nova cepa, se esse vírus já é o vírus que estava aqui desde 1942, se é um novo vírus, de onde ele veio. Então, se nós eliminamos esses primatas não humanos, quando o vírus retomar novamente, nós não teremos essa chance, né, desse alarme para começar a vacinar as pessoas, e na verdade o que será feito será essa eliminação, na verdade, dos seres humanos ao invés dos macacos. Uhum. E com isso eu vou deixar só um pensamento na mente de vocês, que é o seguinte: se não tiver macaco para o mosquito picar, quem que o mosquito vai picar querendo sangue, hein, galera? Isso tem que ficar na mente. O mosquito tá se alimentando dos macacos. Uma hora, quando acabar o suprimento, eles vão procurar outra fonte. E com isso a gente termina este podcast falando sobre a prevenção. Eu queria agradecer a convidada que veio do IPTS poder conversar aqui com a gente e dar uma luz nesses alúminos, ou seja, seres sem luz, sobre a febre amarela, e também espalhar essas informações que têm base fiel. Nós pesquisamos em sites de confiança, poder trazer essas informações para vocês, para que vocês não se baseiem só no Disse que Disse da revista científica mais visualizada do mundo inteiro, o Facebook. A gente aguarda vocês para a próxima edição do Histocast. A gente termina aqui o episódio Febre Amarela.